No meio corporativo, é muito comum das empresas não desejarem que seus colaboradores acessem determinados sites durante o expediente de trabalho. Um exemplo muito bom que a gente pode dar é sobre as redes sociais. Algumas empresas têm uma política de segurança de não permitir o uso das redes sociais pela sua rede corporativa durante o expediente de trabalho ou mesmo qualquer horário durante o uso daquela rede. Dessa forma, você como profissional da área, provavelmente alguma hora ou outra vai ser solicitado para implementar o que chamamos de Web Filter. O Web Filter é uma feature ou um recurso do Firewall que irá permitir você, administrador da rede, fazer os bloqueios que sejam adequados para o seu cliente ou da forma como ele solicitou. E no vídeo de hoje vamos demonstrar a você como implementar um Web Filter básico no seu Firewall FortiGate. O meu nome é Matheus e esse é mais um vídeo aqui do canal. Antes da gente começar aqui, eu já queria pedir encarecidamente o seu like para você se inscrever no canal, deixar aqui um comentário sobre o conteúdo que a gente está passando aqui, se você está gostando, ou mesmo se você não está gostando. Comenta também vídeos que você quer que a gente passe aqui para vocês, então bora interagir um pouco mais, galera. Não se esquece que a gente tem nossas comunidades do Discord e no Telegram. Então, sem mais mendigagem de like, eu prometo, e bora pro conteúdo. A gente tem aqui uma topologia muito simples, eu só tenho um FortiGate aqui e um computador, porque a ideia do nosso vídeo é apenas falar sobre o Web Filtering do FortiGate. O Web Filtering em si ele é um recurso muito comum em Next Generation Firewall. Ele basicamente restringe ou controla o acesso dos usuários aos recursos web, como por exemplo aquilo que a gente comentou, o usuário ele pode ter acesso, sei lá, ao Google, mas não vai ter acesso às redes sociais. A gente consegue fazer esse tipo de restrição através do Web Filter, e é isso que a gente vai fazer aqui no laboratório de hoje. O FortiGate ele tem três componentes principais de Web Filter. O primeiro é o Web Content Filter, que faz bloqueios com base em palavras-chave. Então, por exemplo, eu posso bloquear qualquer coisa que contenha a palavra face ou qualquer coisa que tenha a palavra hacking. Nesse sentido, a gente consegue fazer essa restrição do Web Filter. A gente tem também o URL Filter, fazer o bloqueio com base nas URLs. Existe um recurso também de sandbox que a gente vai pegando as URLs mais atualizadas, URLs que são consideradas maliciosas. E a gente tem o melhor recurso do Fortinet no caso, que é o FortiGuard. O FortiGuard Web Filter ele é uma cloud da Fortinet e essa cloud ela faz a categorização dos sites. Então, por exemplo, sites que são categorizados como hack ou outros sites, por exemplo, que contêm violência, conteúdo explícito, todo esse tipo de site, aquela cloud da Fortinet vai fazer essa categorização e vai devolver para o seu FortiGate aí. E aí, com base nessa categorização, você consegue fazer o bloqueio ou a permissão daquele site que o usuário quer acessar. Então, esses são basicamente os três componentes do Web Filter do FortiGate. Infelizmente, a gente não consegue simular todos aqui, principalmente o FortiGuard, porque ele precisa de uma licença para a gente rodar isso. E como a gente está no ambiente de laboratório, a gente infelizmente não tem essa possibilidade. Mas você na sua caixa, no ambiente de produção, ou mesmo no FortiGate que você tenha guardado aí, possivelmente você vai ter uma licença dessa para fazer o uso. Então a gente vai vir aqui no nosso FortiGate, eu vou abrir ele aqui para vocês. Vocês vão ver que eu não fiz nenhuma configuração a mais nele, eu apenas botei os endereços IP, botei um hostname, setei as rotas. Também lembrei aqui de deixar as policies já configuradas anteriormente. Eu deixei uma policy aqui com os serviços HTTP e HTTPS com a origem 92.168.10.0/24. O 92.168.10.0 é a rede que está aqui o meu computador, tá? Então eu não comentei isso antes, mas é bom informar isso. E aqui pelo serviço HTTP e HTTPS é justamente para a gente poder fazer os bloqueios e permissões no Web Filter, porque o acesso web geralmente é com base nesse serviço. Aqui embaixo eu só fiz uma policy de liberação de IP e DNS, nada demais, então não vai afetar o que a gente vai configurar hoje, porque eu queria apenas focar nas configurações de Web Filter.
Para a gente configurar o Web Filter aqui no Fortinet, a gente vem em Security Profile e dentro de Security Profile você pode ver as outras opções que a gente tem de Next Generation Firewall, como o antivírus, o DNS Filter, Application Control, mas a gente vai focar apenas no Web Filter. Apenas para vocês ficarem cientes aqui, geralmente quando a gente vai aplicar o Web Filter, a gente tem que entender que tem uma hierarquia aí que o FortiGate vai ter como base de bloqueio e de permissão. Por exemplo, o que for o URL Filter, ele tem prioridade em relação ao que é o FortiGuard Web Filter Service, que tem prioridade em relação ao Web Content, que tem prioridade ao Web Script e que tem prioridade em cima do antivírus. Então, dentro aí dos parâmetros de Web Filter, também tem uma hierarquia aí, que eu vou deixar aqui na descrição, caso você tenha mais curiosidade em saber mais a respeito do Web Filter do FortiGate. Dentro desse Security aqui do FortiGate, a gente tem 3 opções que já são opções default que vem na caixa. Então, não fui eu que configurei, elas já vêm configuradas aqui no FortiGate. Se a gente clicar aqui na default e dar um edit, vocês vão ver que ele tem algumas opções já feitas. Por exemplo, o FortiGuard aqui, que foi aquele comentário que eu fiz sobre a cloud da Fortinet. Vocês podem ver aqui, ó, que tem várias categorias de site, como por exemplo aqui, hacking. Eu posso fazer com que sites que são categorizados como conteúdo de hacking, ao invés de eu permitir esses sites, eu posso vir aqui, ó, e bloquear. Eu não quero meus usuários tendo acesso a esse tipo de conteúdo. Assim como eu não quero sobre violência explícita, eu posso fazer esse bloqueio também. Então, embora esse profile aqui default ele já venha configurado, você pode criar um novo e fazer esses bloqueios aqui com base nos requisitos do negócio do seu cliente ou mesmo com base nas políticas de segurança da sua empresa. Então eu vou cancelar aqui porque o intuito é a gente criar um novo profile de Web Filter. Eu vou chamar esse profile de Web Filter Google, só para a gente fazer essa demonstração. Reparem que o FortiGuard ele não vai estar habilitado para a gente, porque aqui mesmo ele fala, ó, que esse dispositivo ele não está licenciado para usar esse recurso. Então, se a gente habilitar ele, qualquer coisa que a gente coloca aqui, mesmo em allow, permitindo, ele vai fazer o bloqueio. Então, a gente não vai usar, porque eu não tenho licença. Mas a gente pode brincar um pouquinho, ó, com Static URL Filter. Por exemplo, aqui em URL Filter, a gente consegue fazer um bloqueiozinho em cima dos sites que vão fazer acesso. Então, por exemplo, se eu vir aqui em Create New, ele vai me pedir aqui uma URL. Eu poderia, por exemplo, botar o www.google.com. Se eu deixasse como simples aqui, ele ia considerar essa URL como um todo, tá? Então, se você deixar o type simple, você vai botar basicamente a URL completa aqui. Entretanto, se você quiser brincar um pouquinho com Regular Expression e Yield Card, eu vou deixar também aqui na descrição uma própria recomendação da Fortinet sobre como que você vai utilizar as expressões regulares e o Yield Card para também facilitar aí alguns bloqueios que vocês querem fazer dentro da rede. O que a gente vai fazer aqui é em cima do site do Google, mas eu quero bloquear qualquer coisa que esteja relacionada ao Google. Se eu botar aqui, por exemplo, um asterisco e Google, eu ia bloquear qualquer coisa que esteja before aqui com a mensagem de Google. Por exemplo, se tivesse suporte.google, se eu botasse aqui, ó, assim, tudo que tiver antes daqui e Google na frente vai ser considerado. Sei lá, youtube.google, daria match aqui. E se eu quisesse pegar tudo que fosse depois de Google, por exemplo, eu vou apagar aqui o meu asterisco e eu vou colocar aqui google.com. Se eu botasse um asterisco aqui, ó, referenciava qualquer coisa depois de google.com. Se fosse google.com barra tal, iria dar match aqui. Eu vou deixar aqui na descrição, como eu falei, as próprias recomendações da Fortinet e você pode utilizar aí da melhor forma que você achar interessante. Regular Expression ou Yield Card, você pode escolher uma das opções aqui.
Então eu vou fazer bloqueio tudo que tiver antes do Google e tiver URL google.com alguma coisa. Então eu defini por isso, mas você pode escolher a opção que você desejar, é claro. E aqui a gente vai tomar uma ação com base nesse bloqueio. E qual ação seria? A gente vai fazer um bloco, a gente vai permitir, a gente vai monitorar. O que a gente vai fazer? Ora, eu não quero que os meus usuários acessem o google.com, ponto. Então eu venho aqui, bloque. E aqui embaixo ele fala sobre o status. O status é falar sobre esse filtro está ativo ou não. Se eu marcar aqui em disable, quer dizer que esse filtro não vai estar ativo. Se eu marcar aqui em enable, quer dizer que eu estou habilitando esse filtro. E ele já aparece aqui pra gente, tá? Ó. Reparem que ó, o action está block, entretanto ó, o status está enable, indicando que esse filtro aqui vai ser ativado dentro do nosso Fire. Você poderia ter outras opções aqui para bloquear URLs inválidas, bloquear aqui no sandbox, fazer um content filter, tudo isso você consegue fazer o bloqueio. Entretanto, a gente não vai ir muito a fundo nisso daí, a gente só vai demonstrar como fazer esse filtro de forma mais básica. Então, o nosso profile está pronto, ele está aqui, como vocês podem ver. Então, vamos acessar aqui o nosso PC e vamos ver como é que está o acesso lá no Google. Eu vou abrir aqui o navegador e vou digitar google.com. Vocês podem reparar aí ó, que eu tenho acesso perfeito no google.com. Vou fechar aqui e vocês devem estar se perguntando, tá, Matheus, mas por que você acabou de bloquear e esse negócio está funcionando? O que eu acabei de configurar aqui foi apenas o profile de Web Filter. A gente tem que aplicar esse profile de Web Filter dentro de uma policy de firewall aqui para isso surtir efeito. Então, para isso a gente vem aqui em Policy in Objects, Firewall Policy, e a gente vai entrar justamente na policy de web que a gente tem, que olha só os serviços HTTP e HTTPS, que são justamente os acessos web. Vou clicar na policy e vou dar um edit. Aqui em edit, como vocês podem ver, eu já estou fazendo todas as filtragens. Ó, porta 2, que é incoming interface aqui na porta 2. Outgoing está na porta 1. Origem está o 92.168.10, que é a rede local interna que está o meu computador. Aqui embaixo o serviço HTTP e HTTPS. O NAT, mas o que interessa para a gente está aqui, ó, o Web Filter. Repare que aqui em Security Profiles, ó, nossos Next Generation aqui basicamente estão todos desabilitados. Então se eu quiser habilitar um Web Filter, eu venho aqui, cliquinho aqui, e ele vai dar algumas opções pra gente, ó, sobre as opções default do FortiGate, que é a opção de default, Monitor All e Wi-Fi default, mas também ó, ele mostra pra gente aquele profile que acabamos de criar, o Web Filter Google. Então eu dei um OK aqui no Web Filter Google e vou dar um OK para finalizar a nossa configuração. Agora eu vou voltar lá no nosso PC e vou tentar fazer acesso no Google. Então, ó, Google, ponto alguma coisa, e olha lá, ó, quando eu tento digitar Google, ponto alguma coisa, ele já fala para mim, ó, que o meu acesso está bloqueado, ó, local URL filter block. Então a nossa configuração de Web Filter está funcionando perfeitamente, como vocês podem ver. E é claro, galera, que isso foi apenas uma implementação muito simples. Dentro de um ambiente de produção, você geralmente vai fazer com base lá na cloud da Fortinet, que é o FortiGuard, para fazer o bloqueio e a permissão com base nas categorias do site. Mas é importante também demonstrar a você como fazer um bloqueio de forma simples e também, se você não conhecia essa funcionalidade de Web Filter, passar também a conhecê-la e também saber que é possível fazer para o seu cliente ou mesmo para o seu ambiente de rede. Bom, galera, o que eu tinha para passar no vídeo de hoje era apenas isso. E se você gostou do conteúdo que a gente trouxe aqui para você, deixa aqui o seu like para dar aquela moralzaça pro canal. Não se esquece de se inscrever, compartilhar esse conteúdo com seus amigos, comentar aqui embaixo, toda essa moral aí que a gente sempre está tentando lembrar vocês em todos os vídeos. Não se esquece das nossas comunidades do Discord e do Telegram. E no mais, eu espero que esse vídeo tenha sido informativo para você. E muito obrigado por assistir.
É nóis!